Esse vídeo tem uma função de registro de acontecimento, né, que houve na história, na minha história, e também um alerta ou um aprendizado. O ser humano tem que aprender, ele tem que procurar saber. Saber vai libertar ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em todos os sentidos. Tá? Não dá para saber tudo. Mas presta atenção, quantas informações desnecessárias de filme, de atores, de não sei o quê, que vem na sua cabeça. Aí num dia de eleição você tem que pegar e ir votar. Aí você vota totalmente errado, porque você, vamos supor, não quis saber, não quis aprender. Hoje em dia assim, a pessoa vai para academia, Maria Mascaras volta. Tu vai treinar? Eu vou treinar. Por quem que precisa treinar? Você ou ele? Você não tem que treinar porque a pessoa vai treinar, você tem que treinar porque você está vendo que a coisa está feia. Fazer um esporte e estudar também. O fulano não quer estudar? Eu estudo. A pessoa que estuda sempre chega a algum local. Existem os que estudam, mas a mente está fechada para um tipo de coisas errada, entendeu? Não adianta. A coisa é muito complexa. Tem pessoas inteligentes que fazendo besteira. São inteligentes ou são estudadas, mas fazendo besteira. Eu quero falar sobre esse negócio do INSS. Não adianta, eu tenho a vontade de querer falar que as pessoas precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procurar aprender e mais. Então não esquece que eu falei, procure aprender, procure Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Entretanto, o que se faz, que eu quero falar? Em 2014, ali pelo meio de 2014, eu fui futucar na minha aposentadoria, estava pensando, nem sei se eu sabia na época, se eu podia aposentar. Acho que nem sabia, não tinha nem noção, sabe? Não tinha noção. O patrulheiro, não sabia que patrulheiro não entra. Não sabia. Tanta coisa, gente, tanta coisa que eu não sabia. Esses que eu vos falo de 2014, esquece. Mas, mesmo assim, ele foi procurar saber. Ele fez uma coisa guiado por Deus. Porque só Deus na minha vida, para eu estar falando com você, tá? Essa história de muita gente aí. Deus é supremo, Deus é maravilhoso. Ele interviu em situações que eu ia fazer, ele interviu e eu não percebi. Você não percebe quando Deus está trabalhando para você não fazer besteira. Às vezes você fica até contra Deus. Pô, caramba, não deu errado. Você ia ser mandado embora por justa causa, você ia acontecer isso, você ia acabar estragando sua vida. Sabe? Enfim, Deus é maravilhoso. Jesus, maravilhoso. E acho que lá no fundo ele me tocou e eu fui em 2014. Pasmem. Eu tinha algumas empresas que eu trabalhei, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 empresas. E na época eu estava trabalhando em uma dessas que estão aí. Eu descobri que a empresa que eu trabalhei, uma relojoaria, constava só a entrada, não constava a saída. Isso me deu uma dor de cabeça. Isso me deu um problema, um atraso de aposentadoria, porque eu aposentei na raça. Esse tempo de 2 anos e 7 meses eu tinha perdido para aposentar. Depois eu recuperei. Meu cunhado entrou com uma ação, muito competente, ele era advogado, e recuperei esse tempo. Mas foi terrível, meu calvário foi muito grande, a minha via crucis, tá? Porque são só 2 anos e 7 meses, isso faz toda a diferença, né? Aí as outras contaram, tá? E eu não. Aí descobri também que para contar a que tem maior tempo, eu tinha que pegar o CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. E isso aconteceu aqui, foi em dezembro de 2014, veio essa certidão. Fui lá buscar, ninguém para me orientar, ninguém para fazer por mim, ninguém. Eu falo ninguém porque tá legal, tá dando uns tons ali, aparece rosa lá, aparece rosa aqui. Legal da televisão que tá lá. Eu ponho imagem, tá vendo? Agora é meio azul porque é má. Aí o que acontece? Veio essa certidão. Amém, beleza. O exército veio também. E nisso aí fui somando o tempo, tá? Somando o tempo. Mas, e na minha cabeça, ainda tinha aqui essa empresa que ia dar certo. Gente, eu tive que ir na empresa,
tá? E agora abrindo uma outra pasta. Vamos lá, na empresa. Eu fui na empresa, porque o cara vai lá na empresa e pega uma declaração de que você trabalhou lá. Vá, isso é mole. Ainda eles estavam trabalhando, né? E aí eu fui lá no negócio dos meus ex-patrões da lojaria e eles me deram como é que se diz? Um atestado, vai. Mas faltou coisas, coitadinho. Faltou coisas para poder, como é que se diz? Comprovar que eu trabalhei lá. Aí o que acontece? Tive que voltar de novo. E tudo isso, um trabalho, uma dor de cabeça, uma coisa que, sabe? Até que eu consegui, tá? Uma mais completa. Falei, agora vai. E eles também não falaram muita coisa, não. Daqui a pouco eu fui lá e não aceitaram também. Lá vai eu. Aí então eles me deram, aí sim a empresa me deram, o, a folha de recolhimento do BNH. O BNH era o antigo, era o atual, ou seria hoje o atual Caixa Econômica, onde depositava os fundos de garantia. E nisso aparecia meu nome lá, dos recolhimentos que eles faziam. Me deram o papel original, tiraram lá a coisa, fizeram lá, né? Tem que ter autenticado tudo que nem eles queriam. E lá vai eu, né? Já com tudo em mãos, vou lá. Levei. Aí levei também uma xerox da folha, não sei como é que eu tirei essa xerox, da folha do livro que eles tantos pediram. Depois eles pediram esse livro. Que foram lá na empresa pedir esse livro. O fato é que o livro se perdeu. O contador morreu, o livro se perdeu, eu tinha cópia, mas eles não querem cópia. Aí foi lá, acharam que estavam fazendo alguma coisa. Alguém me orientou para ir lá no Ministério do Trabalho, que é lá na José Bonifácio, na Pastor José Bonifácio Santos, e pegar o RAIS. Que é RAIS? Que é RAIS? Relação Anual de Informação Social. Então não é com Z, né? Não é raiz. E aí lá vai eu. Peguei, constava lá todo, lá meu pagamento, como é que era. Constava lá, eu trabalhei na empresa. O cara que me orientou fez uma coisa legal. Adivinha? Também não aceitaram. Eu ainda estou na empresa que me deixou 2 anos, que devido não ter dado baixa na carteira, não ter dado baixa lá, me deixou nessa situação. Não sei o que aconteceu, não cabe a mim julgar, só sei que eu não tive condições de me aposentar, porque faltavam esses 2 anos. E estava tudo lá, meu nome, as inscrições, todo mundo que trabalhou comigo na época estava lá naqueles papéis. E aí, o que eu faço agora? Então foi a moça lá, em 2017, né? 2017, nossa, o cheque ficou tão ruim. Compareci na empresa, e tal, enfim, não vou ficar lendo tudo aqui. E falou que ao questionar ele não sabia do livro de empregado, ele explicou que não tinha mais esse livro, se perdeu, então, enfim. Aí vem uma outra aqui, que era a chefona de tudo, mulher, tá? A de cima que fez a pesquisa mulher, e a de baixo mulher também. Então, nada contra as mulheres. E indeferiu novamente a minha aposentadoria, com tudo que eu levei. Eu só fiquei sabendo isso aqui, sabe, gente, por um acaso, que eu fui um advogado segundo que serviu o exército comigo, e ele enrolou para cá, enrolou para lá, e eu não senti firmeza, mas ele tinha um papel, e esse papel apareceu na mesa, e eu olhei e falei, opa, peça esse papel aí, fui ler, porque ninguém me avisou. Avisaram aqui, mas, gente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora sobre essas coisas. Não sou expert, não sou advogado, não sou nada. Um curioso, né, de muitas coisas. Nada, isso vai entristecendo. Até que, lá das quantas, depois que descobri isso, eu fui, como é que se diz? Eu fui no
INSS. Não sei quantas vezes eu tive que ir lá, né? E vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá, eu vou aumentar aqui. Eu estou diante do atendente lá, tá? Essa mulher já tinha ido e tal, mas não passaram para mim. Quando eu descobri, eu fui no INSS. Você tem que agendar, tá? É isso mesmo, é recurso, seus nomes. Foi feita uma pesquisa lá, o fiscal foi na empresa e o seu Yuri lá, E o Yoshida? ele falou que perdeu os vínculos. Perdeu ali Eu tudo. tenho que comprovar que você trabalhou lá. Foi negada essa pesquisa. Foi negado. Então, no caso aí, eu tenho que pegar e entrar com ação. Porque é o único jeito. Porque eu trabalhei 2 anos e 7 meses na empresa, mas ele, o atestado, ele atestado. Mas ele falou que não lembra disso. Ouvi isso, doeu mais que qualquer coisa. Se o cara fosse grosso e não falasse comigo, ele falou tão mansinho, mas ele falou que não se lembra do Senhor, não dá vontade, tá escrito, tem filmado, vamos colocar lá o meu patrão diante dele e ver se falou isso. Como não? Doído, né? Mas enfim, o importante é que eu consegui depois. Eu sou funcionário da minha entrada de novo na aposentadoria. Mas aí ele vai constar que, na verdade, se concorda Eu só vou continuar trabalhando, de repente já somou uns 35. não somou os 35. Se o senhor continuar trabalhando, já vai fechar os 35. Ou seja, esquece esse negócio dessa empresa que você trabalhou. Não tem como esquecer. Eu trabalhei 2 anos e 7 meses. Eles me deram, o Raiz falou que eu trabalhei. O Raiz, lembra lá? Que eu peguei, acabei de falar agora. Esse negócio é do Ministério de Trabalho, consta que eu trabalhei. O japonês deu o papel do BNH, sabe? Era a Caixa Econômica da época, constando meu nome e os pagamentos que ele fazia do FGTS. Pô, o que mais ele quer? O japonês pegou e fez um atestado e mandou com todos os papéis, com tudo que eles queriam. E depois de tudo isso, eles vão lá na empresa e confirma, vê ele, o nome dele e fala, não. Aí realmente eu tive que continuar trabalhando, não tinha outra saída. Até que eu peguei e coloquei na mão do meu cunhado, né? Mas vamos ver aqui o final. Eu estou desesperado para aposentar e é justo que eu tenha 2 anos e 7 meses, concorda aí? Porque... mas aí tem que provar, né, senhor? Aí tem que ser com ação mesmo. Aí não tem jeito. Então não tem. Na verdade, eu tava puto da vida. Eu queria destruir todo o INSS se eu pudesse. Porque eles são muito frios para atender a gente. E alguns parece que tá detestando você lá na presença. Tem um papelzinho lá, olha, você não pode ofender o trabalhador, o funcionário público em serviço, a lei tal. Mas a gente é ofendido constantemente quando acontece isso. Um velho, que nem eu, né? Já velho, barba branca, nada justifica, mas a maioria não teve conhecimento, ou não sabe mexer em computador, ou não tem conhecimento, não tem um advogado que quer tentar fazer as coisas sozinho e não consegue, entendeu? E é doído, que você não tem ninguém para pegar e falar assim, olha, eu tô com você, deixa comigo que eu resolvo isso aí. Pô, depois vai ganhar o saláriozinho dele, acho que os 2, 3 primeiros salários. Mas não tive ninguém. Eu tive que pagar, paguei o meu cunhado, paguei com toda a alegria do mundo. E ele mereceu cada centavo. Entendeu? Aí o que acontece, enfim. E nessa história aqui, eu tive que recorrer a meu cunhado. E ele pegou e conseguiu. Eu aposentei, ele deu entrada na aposentadoria, mas eu já estava com os tempos de aposentadoria. Então, não era o problema da aposentadoria, não era o problema de porque o tempo já tinha mesmo. Fechou, acabou fechando na raça. Mas trabalhei 2 anos e 7 meses, graças a ele, há 2 anos e 7 meses atrás eu já tinha que estar aposentado. E eu queria o nome do meu patrão ali, a minha coisa, sabe, eu queria, é uma coisa minha, deixa pra lá, o caramba. Aí peguei, e ele entrou com uma ação, e olha, ele entrou com uma ação,
e reconhecer o vínculo, certo? Reconhecer o vínculo. Tá? Eu pude ver na empresa que eu trabalhei, que eu saí dia 30/12/1981. Eu existi nessa época, gente. Foi um tempo bom, tá? Porque hoje em dia as coisas estão difíceis. E nisso eles fizeram um cálculo lindo, maravilhoso, tá? E a aposentadoria saiu. Saiu em 2021 a aposentadoria. Tá? A aposentadoria saiu em 2021. E o que acontece? Deu 2.000 e, vamos supor, deu 2.500. Mas, com o fator previdenciário, esse fator previdenciário, o que aconteceu? Foi para 1.900. Por que foi para 1.900? Ainda não está constando a relojaria. Aí depois subiu porque meu cunhado foi e brigou e aconteceu, tá? Aqui. Fizeram aquele cálculo lindo, pá, tá? Dividido por 270, tá? 2.478. E zero, vai cair coisa, fator previdenciário é 83, não sei o que. Baixou. Foi para 2.000. Então, para você ter uma noção como a gente é lesado, lesionado, lesado mesmo, né? Lesionado é você tem uma dor. Na cara dura. Eu queria falar a palavra roubado, mas não vou falar não, porque roubado é com arma, né? Tudo bem que ou arma ou um poder, né? Aquele cara que tem o poder de atuar, fazer, é uma arma também. E a gente fica nessa situação, gente. Fica nessa situação. Parece que você estão te levando as coisas, tem medo, você está querendo, mas você tem que entregar porque eles têm o poder, né? Aí, você sabe quantas vezes eu tive que protocolar requerimento? Quantas vezes eu fui para poder falar, para poder ver? Deixa eu contar aqui, vamos ver se eu conto. Deixa eu falar aqui as datas. Vamos ver se vai certinho. Não, essa já está no final. Deixa eu ver mais. Desde 2016, meu primeiro requerimento para aposentar foi em janeiro de 2016, tá? Aí no meio do mês, houve um outro também, no meio do mês. E aí eu peguei e cadê? Deixa eu ver. Não, isso aqui é atual, gente, pelo amor de Deus. O último foi 2021. Ah, que foi quando veio a minha aposentadoria. Acho que em agosto. 2016. Janeiro de 2016. Foi o primeiro. O último foi 2021. Pois bem. Junho de 2016. Outro DR. Outra entrada de requerimento. De coisa. Outra DR. Comprovante de protocolo de requerimento. Tá? Aí vem mais. 19 de dezembro de 2016, eu tive que voltar lá para alguma coisa. Tem 3 já? 19 de dezembro de 2016, já foi feito. Janeiro de 2016 foi quando eu fui lá, né? Seja para poder pedir a aposentadoria. 11 de julho de 2019 tive que ir lá também, não sei o que foi. É muito tempo já. Fiz questão de esquecer muita coisa aqui. 6 de novembro de 2017, sei lá que eu fui ver também. 3 de março de 2020, tá vendo o calvário aí? Tá vendo quantas vezes eu tive que ir lá? 16 de agosto de 2021, acho que essa foi a saída minha lá, quando eu aposentei. Tá? Para você ter uma noção de quão penoso é. Se você não tem conhecimento, não adianta. Você vai precisar de alguém. Tá? Aí o que acontece? Depois de todo esse tempo, né? Agora mais uma ação, porque o tempo que eu tive parado, esse tempo
que se eu ia me aposentar há 2 anos e 7 meses atrás, esse período aí tem que ser ressarcido. Por que ressarcido? Porque era um período que eu tinha que estar recebendo. Entendeu? E onde é que está esse dinheiro? Então, para você ter uma noção de quão terrível é você depender do INSS. Eles não vão ficar te orientando direitinho, não, sabe? Esquece isso. Às vezes o tratamento lá é péssimo. Não sei aonde outros lugares são. Como é que se diz? Poderia ser economizado o meu sofrimento se eles me falassem a real, tudo certinho. Mas não, eu fiquei para lá e para cá. Todo esse período aí que você viu. Então, se você tem... Aí veio a reforma trabalhista, porque foi em 2014, em 2019 veio a reforma trabalhista. Tá? Aí lascou um pouquinho, né? Aí complicou um pouquinho, porque agora você só aposenta, se você já deu entrada, tinha direito a aposentadoria 42, que é por tempo de contribuição, você ainda tem que pagar um pedágio, pula para cá, pula para lá, uma manobra. O que eu vou dizer para você? A pessoa aposenta por idade, tem 15 anos. Você tem 15 anos, eu, por exemplo, tinha 15 anos, tranquilo. Vou aposentar por idade. Pô, mas não é justo você, por exemplo, eu iria aposentar agora, eu iria aposentar com 65 anos. Ainda estaria faltando ainda, vou fazer 63, mais 2 anos, eu já estou aposentado. Tá? Nesse ponto é bom. Mas daqui a pouco, se você fizer o que fizeram comigo, eles levam 24%, 25%, 24%, ou 25% do seu salário, que esse negócio de fator previdenciário, que foi o Fernando Henrique, comunista, que fez isso aí. Entendeu? E a gente tem que estar sofrendo aí a vida inteira nessa situação. Porque isso aqui é Brasil. Tá? Então não adianta você. Daqui a pouco você tem todo mês. Imagine que todo mês te levam de 2.600, te levam 2.500, te levam 600. E aí você fica só com 1.900. O que você faz? Ah, tudo bem o caramba, o dinheiro é teu. Você trabalhou, não era assim antes de 1998. Agora eles fizeram esse negócio, que as melhores coisas, diz não sei o quê, que os melhores salários são colocados, depois são. Eles fazem um rolê que para a cabeça do trabalhador não dá. O rapaz falou assim, olha, o japonês perdeu o vínculo, perdeu a prova de que você trabalhou, e o INSS tem essa prova? Ele tinha que ter, o INSS tem que ter, tem recolha. Eles têm essa prova lá que eu trabalhei na empresa. Como é que funciona a coisa? É eles que tinham que ter essa prova. Se eles não têm a prova, imagine o coitado do japonês lá. Aconteceu alguma coisa lá e ele teve que provar e foi para lá, foi para cá. E foi difícil. Mas ainda bem que ele não me deu os papéis necessários, eu fui nesse RAIS, para provar que eu trabalhei. Se eu falando rápido assim, não dá para sentir. Não dá para sentir o quanto você sai, às vezes sem tempo, às vezes tem tempo de ficar com a família, tem que ir lá não sei aonde, volta, eu ia pedalando, porque eu não gosto de andar de ônibus, e volta para cá, e volta para aí também é penoso, tá? De ônibus acho que é mais penoso ainda. Para poder fazer o que fizeram depois no final, reconhecer que eu trabalhei lá, porque estava mais que provado. Até eles quererem aí alguma prova fora, já que não tinha, aí a minha carteira profissional eu também perdi. Aí ajudou demais. Então eu perdi, estava com uma outra que não constava os meus trabalhos, mas consta lá no INSS que eu trabalhei. Tanto é que consta que eu entrei nessa empresa. Só que eu não saí, por alguma razão, não tenho a minha baixa. Mas, gente, eles complicam a vida, não havia necessidade. Talvez fazendo a pesquisa, foi fazer a pesquisa, viu que era ali, estava tudo certo. Mas ela teve o prazer, a pessoa, a mulher, teve o prazer de dizer que ele não tinha e a outra vai, então, manda ver. Enfim, eu consegui, graças a Deus. Obrigado, o Juvenal já foi, o meu amigo, meu cunhado, está com Jesus Cristo. Cristo é fiel até o final. E a gente não consegue, pelas nossas forças, agradar a Deus em nada. E nem ser fiel, como a gente pensa aqui. Às vezes a gente tem aquele sentimento de, oh Deus, a gratidão, que nem agora. Mas daqui a pouco você está falando besteira.
O apóstolo Paulo falou, sede meu imitadores como eu de Cristo. A gente não imita nem o apóstolo Paulo, nem Cristo, muito menos Cristo. A gente não chega aos pés, não chega nem... Hoje em dia a gente quer imitar todo mundo, os caras querem imitar Elvis, querem imitar não sei o quê, cover disso, cover daquilo. Mas imitar Jesus Cristo não é tão fácil assim, não é por uma roupa, por uma peruca. E esse é que a gente tem que imitar de verdade. Né? Mas eu creio que ele está lá e o que é importante, Deus me ajudou. Porque chega uma hora que você está cansado. Gente, quem me vê treinando nos meus vídeos aí sabe que eu tenho força, que tiver que treinar. Eu teve esse dia, estava treinando subindo escada, às vezes faço boxe. Esse é uma ação, mas o trabalho em si é algo estressante. De você ir, ouvir, aguentar certas coisas, colega de serviço te enchendo a paciência, é complicado. Aí se você for para cima da justa causa e você não tem família, tem que levar o coisa, aí você chega com 60 anos, não tem mais. Estou aposentado desde 2021, tá? Graças a Deus. Desde 2021, a aposentadoria saiu, tá? E eu, desde esse período, estou, tá? Aposentado. Mas o que acontece? Quando você chega numa idade X, ela não é fácil você arranjar emprego, não. Tá? Não é fácil você achar emprego. Muito difícil. Tá? Então, a gente que está numa certa idade tem que aguentar certas coisas para não sofrer depois. E eu não tenho muita paciência para certas coisas. Trabalhava 2 serviços, tinha que fazer a casa, todas as coisas que eu tinha que fazer, meu Deus do céu. Com alegria, porque Deus me deu condições, né? Podemos ser tristes, tem que ser grato a Deus a todo tempo. 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Há 5 anos atrás, estou em paz. Mesmo ganhando um pouquinho, mas já tinha feito a minha casa, a casa do meu filho, então não estou muito preocupado. É só para trabalhar, para comer mesmo, pagar água, luz, a internet, não tem bom. Tá bom, gente? Então eu espero que você entenda que você tem que procurar conhecimento. Acima de tudo, você tem que conhecer. Não ficar dependendo só de advogado, coisa parecida. Você tem que conhecer. Tá? E depois de você conhecer mesmo tudo, aí você já vai buscar também o seu INSS, tá bom? Para se aposentar, para ficar em paz, tá? Eu iria aposentar daqui a 2 anos, já estou aposentado, entendeu? Tenho direito? Tenho, trabalhei, então tenho direito. Mas tinha direito a receber todo o meu, como é que se diz? O meu salário, né? Todo mês, R$ 600 vai embora e eu nada posso fazer. Sabe por quê? Porque eles levam, simplesmente levam e levam. Tá? Porque, pelo certo, não tinha que ter isso. Mas desde 1998, essa enrolação de você ganhar um valor e por causa do fator previdenciário e pula para cá, pula para lá e você acaba recebendo uma mixaria. Mixaria não, né? Um dinheiro a menos, bem a menos, né? E não está indo para uma casa de caridade, para o pobre. Está indo para aqueles que estão ganhando R$ 40.000 lá. A gente está aqui com o nosso 2.000, 3.000, 1.500. A pessoa que aposenta por idade, apesar do tempo também, porque não é fácil, o que acontece com ela? Ela tem alguns benefícios, que é até 1.600, que é salário mínimo, né? A pessoa paga metade de luz, não sei o quê. Aí se tiver uma aposentadoria para mais, o que acontece? Já não tem esses direitos. E aí aquela pessoa que ganha até 1.600, então se eu pago 200 de luz, ela paga 100, ou qualquer outro desconto menor. E isso, quando você soma, esse 100 vai lá para a coisa dele. Daqui a pouco ela está ganhando quase o que eu ganho. Entendeu? Por outro lado, também tem um lado das coisas, as dores de cabeça que você tem. Porque quando você é elevado, você ganha, vamos supor, o cara ganha 3.000.
3 mil, mas é elevado dele, é elevado dele 800? Ah, mas ele ganha mais do que o que ganha 1.500. Não, mas ele está ganhando 2.200, mas levam 800 dele. Quer dizer, e já o que aposenta por idade, ele não tem esse psique. Ele sabe que é o mínimo mesmo, e dali ele corre, vai atrás do prejuízo. Aquele que deu aquele nó, aposentou por invalidez, tal, já fica meio cabreiro quando arranja um serviço, avisa alguém pegar ele trabalhando e denunciar, e aquelas coisas, porque tá fazendo coisa errada, né? Coisa certa não precisa você fazer isso não. Tá? Coisa certa não precisa fazer. Fazendo coisa errada aí a pessoa fica sempre com essa preocupação. Tá bom, pessoal, é isso aí. Valeu, espero que vocês corram atrás da aposentadoria, corram atrás da melhor forma de ganhar o seu dinheiro para depois não ficar sofrendo. Falou? Tchau aí.